iniciando a segunda ATPC com professores dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Região Centro. Todo problema que resolvi acabou se tornando uma regra que serviu posteriormente para resolver outros problemas. René Descartes. Então, o que o René nos diz, é que a gente precisa encarar os nossos problemas como oportunidades, os nossos erros como oportunidades de melhoria. E tudo isso nos leva a experiências para que os próximos problemas que aparecerem possam ser resolvidos de forma mais simples, mais tranquila. Então vamos para os nossos combinados. As dúvidas podem ser questionadas no estacionamento de dúvidas pedagógicas. Sugestões e críticas podem ser encaminhadas no formulário de avaliação. E os materiais referentes à formação de hoje estão disponíveis para download. É só você consultar a descrição do vídeo e clicar no link, tá bom? Objetivos da formação de hoje. Orientar sobre os procedimentos necessários para a aplicação da sondagem do sistema de numeração decimal. Estudar os níveis de apropriação do sistema de numeração decimal. Atividade 1. Leitura de leite. A história de hoje é deste livro chamado Que História é essa? 2, de Flávio de Souza, com ilustrações do Daniel Conde, da editora Companhia das Letrinhas. Ele foi publicado em 2000. E vocês conhecem esse autor? Então vamos falar um pouquinho dele. O Flávio de Souza, ele nasceu em 1955 em São Paulo. Ele foi criador e roteirista de séries para a TV, como O Mundo da Lua e O Castelo Rá-Tim-Bum, além de tradutor, desenhista, ator, diretor e autor de diversos livros infantis. Preparados? Vamos à leitura? Tônia Iopoff ou O Pavão. Era uma vez um pavão chamado Arlindo Eugênio Felisberto. Você não sabia que os bichos têm nome? Pois fique sabendo que os bichos também não sabem que as pessoas têm nome. A única diferença é que não são os pais, e sim os próprios bichos que escolhem seus nomes. E o pavão Arlindo Eugênio Felisberto escolheu esse triplo nome para ele porque se achava lindo, genial, de tão inteligente e completamente feliz. Ele era o mais feliz dos bichos porque sabia que era inteligente e lindo. Arlindo morava perto de um grande galinheiro, que deveria se chamar aveiro, porque galinha era apenas um dos tipos de aves que moravam ali. Arlindo esperava que várias galinhas e outras aves estivessem por perto para ele abrir a sua cauda. Ele abria bem devagar, pena por pena, e esse espetáculo produzia um som suave, elegante e melodioso. As galinhas e as outras aves não podiam aplaudir, porque as galinhas e as outras aves não têm mãos. Mas elas faziam um alvoroço maior que uma grande salva de palmas, quando Arlindo terminava de abrir a sua cauda e muito calmamente virava a cabeça para cá e para lá, fingindo que não sabia que o alvoroço tinha acontecido por sua causa. Um dia, apareceu um filhote de cisne horroroso de tão feio e perguntou a Arlindo: "Será que eu sou seu filho?" O pavão ficou tão surpreso com a pergunta que abriu sem querer a sua cauda. Vendo aquela maravilha, o filhote de cisne devia se mancar e seguir o seu caminho, mas ele disse: "Que cauda bonita o senhor tem! Tomara que eu seja o seu filho." "Será que eu sou seu filho?" "Sou." Arlindo Eugênio Felisberto passou de surpreso a indignado, pelo fato de um bicho tão sem charme, sem elegância e principalmente sem beleza ter a ideia infame de que poderia ser filho dele. Mas logo teve um ataque de riso, porque a ideia era mais que infame, era ridícula, patética e muito engraçada. E tanto riu e gargalhou que não conseguiu dizer nada para o filhote de cisne.
que se afastou cabisbaixo, como se já tivesse sido mal recebido por vários outros candidatos à paz. Arlindo não ficou morando por ali muito tempo. Algumas semanas depois desse encontro, que ainda dava cócegas nele e o fazia rir sozinho, um outro tipo de bípede assistiu e o espetáculo da abertura de cauda. Um bípede humano que naquele mesmo dia catou Arlindo, enfiou no engradado e o levou para longe. No caminho, o pavão tremia de medo, porque tinha ouvido falar de aves que viravam almoço e jantar dos humanos. Mas quando chegou em sua nova residência, já pôde conversar com alguns dos novos vizinhos e ficou sabendo que ali viviam muitos bichos de todos os tipos e que muitos bípedes humanos passeavam por ali. Esses visitantes comiam coisas de cheiro muito forte, alimentavam os moradores quando os guardas não estavam olhando e admiravam o tamanho, os dentes, a pele, as plumas, e a força e a beleza dos bichos de todos os tipos. Arlindo Eugênio Felisberto sorriu e disse para si mesma: "Gostei, eu posso continuar sendo feliz aqui." Arlindo foi, até o fim de sua vida, uma das grandes atrações deste local, e o alvoroço era sempre grande quando ele abria a sua cauda com um suave, elegante e melodioso slaf. Fim. E aí? Que história é essa? Você já descobriu que história é essa? Então, nós vamos agora para a atividade 2. Apresentação e orientação sobre os procedimentos necessários para a aplicação da sondagem do sistema de numeração decimal. Encaminhamento. As formadoras dialogarão com os participantes sobre os procedimentos necessários para a realização da sondagem do sistema de numeração decimal, com ênfase na elaboração da lista de números contemplando as diferentes naturezas e ordens. Então, aqui vai a nossa primeira pergunta. Por que realizar a sondagem de sistema de numeração decimal? Por que realizar, então, a sondagem? Primeiro, para saber o que os estudantes sabem em relação ao sistema de numeração decimal. Para conhecer as diferentes hipóteses e o processo de apropriação do sistema de numeração decimal. É um instrumento avaliativo das aprendizagens dos estudantes quanto à apropriação desse sistema de numeração decimal. Utilizar os dados referente a essa sondagem para o planejamento de situações de aprendizagem em sala de aula. Nos ajuda a organizar os estudantes, considerando seus conhecimentos relacionados à compreensão do sistema numérico. Nos ajuda também a propor situações de aprendizagem que de fato sejam desafiadoras para os estudantes. E agrupar e reagrupar os estudantes considerando os níveis de apropriação do sistema de numeração decimal. E por fim, ressaltamos que os diagnósticos realizados fornecem informações muito importantes para o planejamento das situações de aprendizagem que serão propostas dentro da sala de aula. Além de possibilitar a todos os professores, a escola, o monitoramento da evolução da aprendizagem dessas crianças com relação ao sistema de numeração decimal. Então, agora que nós já sabemos por que realizar a sondagem de sistema de numeração decimal, agora vocês vão refletir como que nós devemos organizar essas informações. Então, nós vamos organizar essas informações através de um ditado de números.
né? E para realizar essa sondagem sobre o conhecimento dos estudantes a respeito da escrita numérica dos números, né? Eu proponho a escrita de números, né? Explico que eles vão escrever números, né? Que forem sendo ditados como eles souberem. Entrego a cada criança uma folha de papel sulfite e peço que ela escreva o nome, a data, antes de eu fazer o ditado. Faço o ditado dos números na ordem que estão apresentados. Recolho os ditados dos estudantes para depois poder analisar e registrar as observações que você fez. Depois de 3 meses, deve ser reaplicada novamente a mesma atividade, para comparar as informações que você registrou antes, observar o que as crianças avançaram, né? E isso vai te ajudar a reorganizar as ações que você vai ter, as ações e intervenções que você vai ter com as atividades para ampliar o conhecimento das crianças nesse ponto. Então vamos lá. Depois de saber como organizar essas informações, vamos refletir o que é necessário para a aplicação da sondagem. Então vamos verificar os procedimentos para a sondagem de números. Vamos verificar agora o que o professor precisa fazer antes da sondagem. Ele deve planejar quais números serão ditados, deve determinar a ordem dos números, deve separar a quantidade necessária de folhas para os estudantes, lembrando que assim como na sondagem do sistema de escrita alfabética, as folhas não devem ter pauta e a sondagem deve ser feita de maneira individual, com cada aluno. É importante também explicar ao estudante que é um momento de oportunidade para observar o que ele pensa enquanto escreve alguns números, para que ele se sinta seguro ao transmitir as informações e ao escrever os números na folha. Bom, agora o que fazer durante a sondagem? O professor deve entregar a folha de sulfite ao estudante, deve solicitar que ele registre o nome e a data da aplicação da sondagem. Ele deve dizer que trata-se de uma sondagem de números, que será ditado um número de cada vez, e também que dará o tempo necessário para a escrita de cada número. O professor deve orientar o estudante que deve escrever o número de maneira que achar correto e da melhor forma possível. É importante também explicar que ele deve escrever os números em lista, um embaixo do outro, na ordem ditada. O clima é essencial para que o estudante se sinta confortável para demonstrar o que ele sabe e também o que ele não sabe. O professor deve ditar o número de forma natural, sem expandir as partes do número e sem forçar para evidenciar as partes do número ditado. Então, o que nós devemos fazer após a sondagem? O professor deve analisar cada número escrito pelo estudante. Deve também elaborar o portfólio da turma, deixando espaço para colar as sondagens de cada estudante de maneira visível, para facilitar a observação dos avanços de cada um. E facilitar também o planejamento de atividades para que os estudantes avancem as hipóteses de escrita numérica. E é importante também, assim que estiver disponível o MapaClasse, o sistema MapaClasse vai disponibilizar um campo para inserir a sondagem numérica em breve. Então, assim que estiver disponível, precisa também, cumprindo os prazos determinados pelo sistema MapaClasse, incluir as informações de sondagem numérica. Bom, agora que nós já vimos os procedimentos necessários para a sondagem de escrita numérica, nós vamos deixar uma pergunta aqui para vocês. Quais são os números necessários para a sondagem? Muito bem. Então, como a Vivi disse, vamos ver quais são os números necessários para se realizar esse ditado. Através das pesquisas da Adélia Leller, com Didática da Matemática de 1996, nesses estudos, ele aponta algumas hipóteses que os estudantes relacionam à escrita numérica. Podemos chamar de primeiras ideias dos estudantes. Bom, então vamos lá.
Para nós iniciarmos uma dessas hipóteses descrita do sistema numérico, a gente vai analisar o tamanho da escrita, no qual as crianças são capazes de indicar qual é o número de uma lista, o maior número dessa lista, mesmo sem conhecer as regras do sistema de numeração, porque elas fazem uso da quantidade de algarismos que estão dentro deste número, né? Então, elas começam a perceber que entre um número 256, ele é maior, porque dentro dele, né, ele é formado por 3 algarismos. Então, considera-se que ele seja maior. Este é um critério de comparação que as crianças também vão utilizando sem saber o nome dos números. E vai acontecendo esse tipo de comparação para que ele possa ter como base a interação com o registro, com a escrita numérica, né? Embora a maioria dessas crianças ainda façam uso desse critério, eles conseguem observar o número com 1, com 2 ou 3 algarismos. Eles não generalizam ainda essa situação muito rapidamente, mas é dessa maneira que eles acabam indicando na lista qual é o número maior, né? Então, desta forma, né, nós temos aqui um exemplo, ou seja, o 256 é maior que 29, devido à quantidade de algarismos que estão sendo utilizados aqui nesta escrita numérica. Bom, e continuando, nós temos o primeiro é que manda, que é uma outra hipótese, né? Uma outra ideia que as crianças apresentam ao comparar os números de igual quantidade. Então, eles vão enxergar aí um número, mas eles vão olhar para o primeiro algarismo, né? Qual é o maior? Então, ele vai olhar lá para aquele primeiro número que é quem manda. Porém, eles ainda não percebem, né, que este envolve um agrupamento de base 10. Então, ou de 100, se ele tiver 3 algarismos, né? Ele ainda não compreende esse valor posicional, mas ele enxerga dentro desse número, nessa comparação realizada, que o primeiro é que vai dar a ordem, o primeiro é quem manda. Mesmo assim, embora eles ainda não percebam esse agrupamento da base 10, eles identificam essa posição, que é uma situação importante, né? Que vai dando ênfase, é um caminhar, vamos dizer assim, para o valor posicional desse algarismo. E sendo assim, então, o primeiro é quem manda. Desta forma, nesse exemplo que trouxemos, o 456 é maior que 277, pelo fato de que o número 4, né, dentro desse pensamento, dessa ideia que a criança apresenta, o 4 é maior que 2. Então, vamos lá. Agora, com a terceira hipótese de sistema de escrita numérica, nós vamos observar que as crianças estão escrevendo associada à sua fala. Como que acontece essa hipótese? Através de uma justaposição de escritas, ou seja, eles organizam as suas ideias de acordo com a fala que eles vão representar o seu número. Então, muitas vezes, ao representar o número, vejam bem, 546, o estudante pode escrever 546, ou mesmo escrever 546. Isso acontece porque, ao representar essa numeração falada, ele não está se apoiando em valor posicional. Ele utiliza alguns algarismos que compõem a potência 10, né?
As crianças muitas vezes também afirmam essa situação no sentido de que eles escrevem do jeito que a professora falou. Por quê? Eles entendem essa questão, né? É uma correspondência à numeração falada. E aí, nesse exercício de correspondência, a criança também, de uma forma não convencional, ela vai aceitando as coincidências, ela vai analisando a sua própria escrita, revisando. E progressivamente, essa escrita convencional dos números vai aparecendo. Então, dessa forma, nós temos aqui o exemplo, mais um exemplo, né? Vamos dizer assim, 256. E vejam como as crianças escrevem: 256. Agora, olhe como elas escrevem o 3137. 3137. E eles vão insistir que estão escrevendo do jeito que a professora falou. E não está errado, mas precisa ser desafiado, precisa haver a comparação, precisa haver boas intervenções para que as crianças possam melhorar e de forma progressivamente trabalhar aí para chegar no convencional, ou seja, na escrita convencional numérica. Então, para essa sondagem, nós também precisamos considerar a natureza dos números, né? Então, lá como a Viviane disse, para planejar quais números o professor vai ditar, nós precisamos pensar na natureza numérica, na ordem desses números, organizar quais números serão ditados. Então, os primeiros números que as crianças pensam e que o professor precisa trazer são os números com os nós. Estes números são aqueles em que os estudantes se apropriam da base 10, né? Então, números 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, 3000, números que as crianças fazem relações e que analisam, estabelecem as regularidades dessas escritas. São aqueles conhecidos como números cheios ou números redondos, que trazem e apresentam as dezenas, as centenas e as milhares. Nós temos também os números transparentes, que são aqueles números que o próprio nome já diz, são transparentes. O nome está dizendo qual é o número a ser representado. Os estudantes nesse movimento, eles compreendem de maneira mais fácil, porque eles conseguem ver que dentro dessa escrita numérica, o número que nós estamos ditando está evidente. Então, por exemplo, 62, 22. É como se ele estivesse relacionando na base 10 com o outro, agregando o outro algarismo, né? Se torna mais fácil. Temos também os números opacos. Já em compensação, números opacos, eles não aparecem, eles não evidenciam o registro, a escrita numérica. São aqueles números contrários dos números transparentes. Então, se eu disser aqui para vocês, escrevam o número 11. Ele não sai a partir do 10 mais 1. Para a criança não está claro isso, né? O número 11 é um número opaco, assim como o número 13, porque não evidencia esse registro escrito, tá? Mas é importante que ele apareça no planejamento do ditado. Ele é um número a ser selecionado, tá certo? Vamos ver também uma outra situação, que são os números compostos por algarismos iguais. Então, desta forma,
nós temos lá, eu posso escrever números compostos por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Mas eu preciso escolher esse número para que as crianças percebam o seu registro e que não criem conflitos. Vamos relacionar aquela questão da quantidade, do quantitativo. Posso escrever um número com 2 algarismos 4? Posso escrever um número com 4 algarismos 2? Então, às vezes, a criança pode criar um conflito para esse registro, mas é necessário desafiá-los. E aí, nós temos que colocar em xeque esses conhecimentos. Temos também os números que apresentam o zero intercalado. Já nesse processo, a criança começa a compreender o sistema de numeração decimal. Até porque ele já está trazendo lá atrás a base 10, quando nós estamos falando dos números cheios, né? É uma dificuldade, mas ele precisa entender que aquele zero, ele não está lá por simples jogo, né? Ou seja, um coringa. Ele está lá porque ele revela alguma coisa, porque o 107, aquele zero, vai mostrar a relação com o valor posicional, ou seja, a casa da centena, né? Aquele zero representa uma dezena embutida ali, né? Escondida. Já no 1023, a criança vai enxergar a centena embutida ali. Ela não consegue, ela não é um zero que não tem valor, né? Muitas vezes nós podemos dizer assim, o zero não vale nada, o zero tem muito valor. Então, é importantíssimo desafiá-los nessas escritas de zero intercalado. E aí, seguimos também com os números que os estudantes escrevem a partir de generalizações. Quais são esses números? Esses números são aqueles representados com um número de base, né? Então, vamos utilizar, por exemplo, a base do ano que nós estamos, 2022. E a partir daí, eu posso escrever 2021, 2023, 2123, para que a criança conheça num todo, né? A partir de uma escrita. Também, então, vocês vão perceber e pensar que nós esquecemos dos números familiares. Mas não é verdade, né? Os números familiares e frequentes são importantíssimos dentro desse contexto também de planejamento dos números a serem escolhidos. Mas é importante pensar em uma questão. São números familiares para quem? Para o professor ou para o estudante? Nessa condição, nós temos que verificar que os números familiares ou frequentes, eles estão relacionados ao ensino do sistema de numeração decimal e que ele é um importante aliado para o professor e, logicamente, no trabalho a ser analisado. Mas precisa ser um número familiar ou frequente dentro do contexto de sala de aula, para que o estudante nos mostre essa familiaridade com este número, tá? E com isso, então, após analisarmos as ordens dos números, a natureza dos números, nós podemos, então, planejar as nossas listas de números a serem indicados. Então, aqui segue uma sugestão, né, como primeira sondagem, e a partir daí, vocês podem fazer o planejamento com a escolha dos números mais adequados. Lembrando sempre que é importante analisar a natureza dos números e as ordens destes números, montando uma lista muito bem planejada
para esse trabalho, tá bom? Então, agora vamos para a atividade 3, que é um estudo referente aos níveis do desenvolvimento do estudante. Nessa atividade, nós vamos verificar um pouquinho os níveis de apropriação do sistema de numeração decimal, considerando aí todas as classificações apresentadas com as primeiras ideias que os estudantes fazem sobre o sistema de numeração, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou propor algumas análises de escritas numéricas voltadas, então, relacionadas às primeiras ideias, tá bom? Vamos iniciar com a apresentação da Kathleen. Eu vou dar um minutinho para vocês olharem para os saberes da Kathleen. Vejam quais são os conhecimentos dela, para a gente refletir um pouquinho. Então vejam o que a Kathleen sabe. Vamos lá? Ela sabe que alguns rabiscos ela pode registrar um número. Vejam este conhecimento, né? O que mais? Ela faz uso também das letras do seu nome. Olha lá o K, onde tem o K de Kathleen, né? Várias vezes isso acontece. Percebam que tem aqui no registro do 15, tem o K, no registro do 204, né? Ela também apresenta uma imitação da escrita rápida, uma escrita de adulto, né? Aqui, olha, vejam, 1011. Isso também porque é um número grande, né? Tem que ser um registro grande, né? Veja aqui em 2022, olha como ela escreve. O que ela usa aqui? Ela usa os rabiscos, ela faz uso da imitação da escrita rápida, né, de um adulto. Ela utiliza-se de um coringa, um símbolo. Ela faz uma imagem, um desenho, um triângulo, tá? O que mais? Além disso, como eu já disse aqui sobre o triângulo, olha aqui, olha, a florzinha, né? Um desenho, mais uma vez o triângulo. Então, em 2145, ela também faz uso do nome, de letras do nome, faz uso do registro de imitação de escrita, das imagens, né? Essa criança, nesse caso, então, nós podemos dizer que, como nível de apropriação do sistema de numeração decimal, a Kathleen está no nível 1, no qual ela não utiliza algarismos para escrever os números. Ela não faz uso de algarismos. Ela representa essa escrita numérica através dos gráficos, de letras, de ícones, de desenhos, de rabisco, escritas que imitam a escrita de um adulto, né? Ela não articula ainda nessa fase o algarismo e letras. Ela não tem essa diferença do que compõe o sistema numérico em relação ao sistema alfabético, tá bom? Bom, vamos ver agora um outro nível de apropriação do sistema de numeração decimal. Agora, nós vamos checar o que a Maria Luísa já sabe. Vejam os números ditados aí e a escrita da Maria Luísa. Vamos lá refletir por um minutinho, ok?
Então, a Maria Luísa, ela vai trazer aqui para a gente alguns conhecimentos. Partimos do número 200. Vejam o registro do número 200. Ela já traz a ideia do campo aditivo, né? Então, ela soma. Ela já tem esse conhecimento de que 1 mais 1 representa 2. Mas, ao mesmo tempo, ela também se apoia naquela questão dos números redondos, né? Da base 10. Então, a gente vê aqui que ela utiliza o 100 para representar 200. Assim como na escrita de 1238, que está aqui, ela faz o mesmo registro. Uma outra curiosidade e de apropriação da Maria Luísa é o 6. No qual ela faz o uso, porque como uma estratégia, um coringa, olhem só, porque ele é um número familiar, sendo que é a idade dela, né? Aqui, quando ela vai registrar o número 40, ela registra com o 60, porque também está sendo ali colocado em xeque esse conhecimento. Ela faz o uso familiar, de um número familiar a ela, tá? Nesse caso, podemos falar que o nível de apropriação do conhecimento é o nível 2. Ela já compreende que para escrever, ela precisa utilizar números. Sendo assim, né, ela vai utilizar os algarismos, produzindo uma escrita numérica. E aí, além dessa forma convencional, ela faz uso também dos números frequentes em sua rotina, como eu mesmo coloquei a vocês, o número 6, que pertence à idade da Maria Luísa. Vamos ver agora, analisar um outro registro, né? Um outro registro de escrita numérica, que é o registro do Renan. Vamos ver agora, nesse 1 minutinho para vocês pensarem aí no grupo, quais são os conhecimentos de apropriação do Renan sobre o sistema de numeração decimal. Isso, muito bem. Então, agora, vamos ver quais são os conhecimentos do Renan. Olha, o Renan já tem muitos conhecimentos, né? Partimos do princípio que ele faz uso dos nós. Então, quando ele registra lá o 800, o 60, o 8000, olha que registro bonito, né? Que mais? Ele faz ainda, dentro dessa apropriação do sistema de escrita, ele registra ainda a relação entre a fala e a escrita, principalmente quando ele apresenta aqui o 4038, ele ainda põe, mesmo com uma dificuldade, porque vocês vejam lá que ele registrou 438, né? E no registro de 2.591. Olha que interessante, né? Ele ainda não tem essa apropriação tão definida. Nesse caso, o Renan, ele está no nível de apropriação 3, onde ele já utiliza os números para escrever e relaciona ainda o número falado ao número escrito. Mas ele já tem um bom avanço, porque ele já faz o uso dos nós, ele já tem zeros intercalados, né? Ele também consegue realizar uma escrita de números compostos até 2 ordens, números que são generalizados a partir de um outro número,
tá certo? Muito bem. Bom, então agora nós vamos analisar aqui o registro da Maiara e vejam bem para nós analisarmos os conhecimentos que ela já tem, tá bom? Um minutinho para vocês. Então, vejamos o que a Maiara já sabe sobre os números. E ela sabe muitas coisas. Nós já vemos aí ainda uma relação da escrita com a fala, mas ela tem números frequentes, ela trabalha com os nós, ela apresenta números generalizados a partir de um número, ou seja, do 2022. Ela tem números intercalados com zero. Ela está no nível de apropriação 4, ou seja, ela já compreende o que o número representa. No entanto, ela ainda baseia-se em algumas escritas na fala, mas ela já dá conta de uma representação de centena e milhar, né? E ela escreve convencionalmente, pelo menos 2 ou 3 números desta lista convencional. Tá bom? Então, agora, para a gente finalizar, nós vamos analisar um pouquinho a Isabela. Um minutinho para vocês. Então, vamos lá. Vejam que a Isabela já tem um registro de escrita numérica perfeito, né? Ela já compreende o sistema de numeração decimal, compreende as suas propriedades e principalmente o valor posicional. Sendo assim, ela está no nível de apropriação, nível 5. Ela compreende o princípio do valor posicional dos números no sistema de numeração. Escreve convencionalmente esses números que foram ditados na lista. Faz uso de todos os algarismos, os números escolhidos dentro da natureza numérica, tá? Isso é muito importante para que vocês analisem os seus estudantes e que possam fazer as inferências e propor atividades diferenciadas. Então, para saber mais, nós temos as referências bibliográficas da nossa formação de hoje. Vocês encontram na descrição desse vídeo o link de acesso ao material. Para uma leitura autônoma, vamos deixar aqui disponível os informes. É muito importante que vocês verifiquem essas informações. Lembrando que essas informações também estão registradas na pauta, que foi direcionada aos professores coordenadores via e-mail. E também está disponível aqui no link dos materiais. Nós temos aqui o link para avaliação da formação de hoje e o QR Code. Caso tenha o QR Code instalado no celular, é só apontar a câmera do celular para abrir o arquivo da formação e fazer a sua avaliação. Contamos com a sua participação. Agradecemos a todos pela participação e colaboração e até a próxima formação. Até lá!